Olá, Déboras, queridas Déboras de Limeira. Que alegria, que honra poder estar aqui me dirigindo a vocês. É um prazer muito grande. Eu acho que agora nós estamos tendo tantos contatos assim, virtuais, que a maioria de vocês já devem estar sabendo quem sou eu, mas eu vou me apresentar a si mesma. Meu nome é Vani Miranda, sou pastora auxiliar na Igreja Batista de Getsemane e atualmente estou servindo ao Ministério Desperta Débora como coordenadora regional da região Sudeste. E estou tendo a honra de caminhar com vocês há um ano e pouco atrás, desde um ano e pouco atrás. Hoje eu queria trazer uma palavra aqui bem rápida para vocês, para nós, na verdade, né? E para a gente refletir um pouquinho nesse tempo, né? Um tempo que a gente está vivendo dificuldades, um tempo que a gente está vivendo aí novos desafios, novos confrontos. Mas eu queria estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o momento da ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus ressuscitou. E eu quero trazer um pano de fundo aqui, um cenário, algo que estava acontecendo ali, logo nos primeiros dias após a sua ressurreição. O texto de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, traz para a gente um momento específico, um momento único que aconteceu ali entre Jesus e dois de seus discípulos. E eu quero compartilhar com você. Se você pode, abra sua Bíblia, Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim o texto: naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distantes de Jerusalém, 60 estádios. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. E então perguntaram para Jesus: o que é isso que... Perguntou-lhe Jesus, perdoa. A pergunta que fez foi Jesus. O que é isso que vocês estão tão preocupados e que vocês estão tratando aí enquanto caminham? E aqueles rapazes pararam entristecidos, e um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, Jesus perguntou para aqueles moços: quais? E aqueles moços então explicaram: olha, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram Jesus. Então, Jesus disse para eles: honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expôs a eles o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar, de ir adiante. Mas eles, os discípulos, os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou Jesus
para ficar na casa daqueles dois jovens. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partiu, deu para aqueles jovens o pão. Então eles lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu queria discorrer um pouquinho sobre essa situação do partir o pão, esse momento em que eles têm um encontro com Jesus. Jesus havia ressuscitado e ele estava seguindo em direção a uma aldeia chamada Emaús. Me perdoe. E enquanto ele seguia por esse caminho, ele encontrou esses dois moços, esses dois discípulos, que já estavam também indo em mesma direção. Porém, esses dois jovens não conseguiam reconhecer Jesus. E nós temos aqui, nesse texto, nesse contexto, dois jovens absorvidos pelas suas crises, absorvidos pelas suas decepções, e enquanto caminhavam, era tão grande a tristeza deles que eles nem perceberam a presença de Jesus. Querida, eu não sei como é que você está reagindo a esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei na vida de vocês, cada uma de vocês, como é que vocês estão reagindo às estratégias que Deus está dando para cada uma de vocês. É porque eu estou percebendo pelo convívio com várias mulheres que Deus tem dado estratégias específicas para algumas famílias. Deus tem cuidado de nós à medida que nós o buscamos. Eu não sei como é que você está fazendo, como é que você reage. Eu não sei, na verdade, como você reage em tempo de crises, mas eu queria trazer isso aqui para você, que no tempo de crise é o tempo em que nós precisamos estar mais atenta aos sinais de Deus. É no tempo da crise, no tempo das dificuldades, no tempo das adversidades, que nós precisamos ficar mais atenta às coisas que estão conseguindo chegar até nós. Aqueles moços não conseguiram ver que aquele que resolve todas as crises das nossas vidas estava caminhando com eles. Eles estavam tão absorvidos nas suas dores, nas suas decepções, que eles não perceberam o momento em que Jesus chega e começa a caminhar com eles. E nós precisamos ficar atentas, porque chega um momento em que Cristo começa a caminhar conosco. A gente estava andando, a situação estava difícil, mas Jesus começou a caminhar conosco e de repente Jesus já começou a caminhar com você nessa crise, nessa situação que você está vivendo hoje. Eu creio que o Senhor Jesus está andando conosco durante essa pandemia, por mais que as notícias sejam ruins, por mais que tem muita empresa fechada, muita situação desagradável acontecendo, eu creio que o Cristo se faz presente entre nós. Eu preciso caminhar nessa fé. E eu quero motivar você a andar nessa fé também, tá? Jesus está caminhando e pergunta para ele por que eles estavam tão exaltados. Ei, o que está acontecendo com vocês? Eu estou andando aqui, eu estou observando o que vocês estão discutindo. O que vocês estão discutindo? Eu fiquei imaginando a reação daqueles rapazes. Eles devem ter ficado indignados. E se fossem os jovens hoje, diria assim, ei, esse moço que está andando conosco aqui, será que ele é um lunático? Porque nós estamos caminhando, Jerusalém toda sabe o que está acontecendo. Jesus Cristo falou que ele era o Senhor, ele falou que era filho de Deus, ele falou que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus Cristo prometeu continuar caminhando conosco eternamente, mas
Ele foi crucificado e ele não ressuscitou. Eu não estou vendo Jesus. Eles estavam voltando decepcionados de uma promessa que aos olhos dele não havia sido cumprida. Mas eu quero alertar você, eu quero alertar cada uma, eu quero alertar a mim, eu quero servir de alerta para mim, de trombeta para minha própria vida. Se Jesus prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele prometeu para sua família, para sua casa, ele vai cumprir, minha irmã. O nosso problema é que às vezes nós estamos tão assim, olhando tão para dentro das nossas dificuldades, nós estamos olhando tanto as reportagens das crises políticas, crises financeiras, crises existenciais e as crises de enfermidade na nossa nação, que Jesus começou a caminhar conosco, e eu quero te deixar essa motivação para você ficar ligada, para você ficar antenada, porque de repente Jesus está andando do seu lado, Jesus está te perguntando o que é que está te deixando exaltada e você não está nem escutando. Esses moços ficaram indignados, mas Jesus olha para eles e não se importa muito com a indignação deles e começa a fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é ensinar. E Jesus então começa a ensinar a Bíblia para eles. E Jesus então começa a mostrar para eles, em todos os lugares da Bíblia, o texto deixa claro que em todos os lugares da Bíblia, Jesus mostra para ele onde falava da própria vida dele. E ele começa perguntando: ei, por acaso não está escrito que era necessário que o Filho do Homem precisava sofrer, mas que ele morreria e ele ressuscitaria ao terceiro dia? Mas aqueles moços, continuando o caminho que eles estavam fazendo, e Jesus também caminhando com eles, começou a trocar conhecimentos e anseios. Eu creio que eles foram ali até aliviados enquanto eles conversavam com Jesus, e Jesus falando dele próprio, Jesus se apresentando. Olha que coisa linda, o próprio Deus andando com você no momento da dificuldade. Querida, eu quero te alertar, eu quero te deixar essa sensibilidade, eu quero ministrar sobre a sua vida, que se você está em crise, eu não sei o que está passando dentro da sua casa, eu não sei o que está passando no seu coração, na sua cabeça, eu não sei com que força você tem enfrentado esses dias que são difíceis, mas eu quero te dizer que aquele Jesus que prometeu, é Ele que vai cumprir, é Ele que está caminhando. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, não deixe que as más notícias, que a TV, que o rádio, que qualquer pessoas queridas sua, às vezes é pai, mãe, às vezes é irmã, é tia, marido, é filho, que a todo tempo traz as más notícias. Jesus já havia ressuscitado, querida, algumas mulheres já tinham visto, já sabiam, mas aqueles discípulos não. Imagina que os discípulos eram seguidores, eles conheciam o perfume de Cristo, eles conheciam Jesus, mas naquela hora eles estavam muito perturbados dentro de si, e na sua perturbação eles não viram que o próprio Jesus estava ali. E eu quero encerrar com você essa palavra, que eu quero deixar com você. O seu desafio é ficar atenta para esse tempo. É um novo tempo. É um tempo em que nós podemos chamar de um tempo de ajustes de base, onde o Senhor nos colocou, derrubou os nossos conceitos errados, onde Jesus derrubou muita coisa que a gente estava vivendo que não estava legal, mas não como castigo, mas como oportunidade de nós criarmos um novo, uma nova base, uma nova alegria, uma nova esperança, porque Jesus ressuscitou, mas ele sabia que a caminho de Emaús havia 2 jovens que não estavam compreendendo, havia 2 jovens que não estavam entendendo que ele também queria se apresentar a ele. Quem sabe não é você hoje que faz parte desses 2 moços, né? Você e eu, que estamos indo e não estamos entendendo nada, mas o Senhor hoje vem se apresentar a nós. Sabe, enquanto ele caminha conosco, enquanto ele percebe que nós não estamos entendendo o que ele está fazendo, ele se achega ao nosso lado, e do nosso ladinho ele vai falando dele próprio.
sabe? Que o Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessas crises, que ele possa andar com você. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus, fica atenta, fica antenada, fique ligada para que você possa entender a voz dele. O texto diz que eles continuam andando e quando chegam perto da morada desses rapazes, Jesus faz de conta que ia seguir viagem, mas Jesus queria provocá-los. E aí Jesus faz de conta que vai seguir viagem e eles então falam com Jesus carinhosamente para que Jesus fique, já era tarde, e Jesus então aceita o convite. E o texto diz que aqueles moços agora preparam um lanche e eles vão lanchar juntos. Não é gostoso? Nós Déboras, então, amamos isso, nos reunir, fazer lanchar. Você sabe por quê? Porque quando nós paramos para lanchar, nós olhamos mais no olho uma da outra, nós ouvimos mais a outra, nós ficamos mais sensíveis. E naquele momento, quando Jesus parte o pão e dá para os seus discípulos, a Bíblia diz que o Senhor abre o entendimento deles. O Senhor abre o entendimento daqueles moços no momento da comunhão, no momento de estar junto, sabe? E aqueles rapazes, então, agora os olhos deles são abertos. Mas da mesma forma como Jesus surgiu do lado deles, da mesma forma Jesus agora sai da presença deles, sem que eles percebam. Querido, Jesus quer estar perto de você, então fique atento. Quem sabe ele está andando do seu lado. Não permita que Jesus chegue e ande do seu lado sem que você o identifique. Ele se apresentou para aqueles moços, mas aqueles moços estavam com o olhar muito fechado nos seus problemas. Querido, tire a visão dos problemas, põe o seu olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Só Jesus Cristo pode fazer isso por você e por mim, por cada um que está vivendo tempos difíceis. Só Jesus. Então, não permita que Jesus saia da sua presença até sem você perceber. E que fica uma lição aqui para nós desses moços. Aqueles moços agora vivem um momento glorioso, porque agora eles entendem. Nosso coração não ardia, que parecia que era Deus que andava conosco. E quando eles percebem isso, agora eles são motivados a sair de dentro daquela tristeza, a sair de dentro daquela tristeza que estava dentro deles e os colocando para dentro de casa. Eles voltam, eles fazem o caminho de volta e agora vão avisar os outros discípulos que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo vive. E eles voltam, eles são motivados. A presença de Jesus faz isso conosco. Quando Jesus caminha conosco no meio da nossa crise, no meio da nossa angústia, no meio das nossas decepções, ele muda a nossa história. Ele cria um marco e o Senhor hoje está te chamando e Ele está me chamando para ceiar com Ele, para ter um momento de comunhão. Vai ficar esse desafio para você procurar ter esse momento de comunhão com o Senhor, sabe? É tempo, um novo tempo, é um tempo da gente buscar as raízes antigas, a intimidade com Deus, a intimidade com Cristo, para que nós sejamos animados, como esses jovens foram animados. Eles saem, no texto que eu li com você, até o verso 35, diz que, lá no verso 35, então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Olha, que intimidade que você vai buscar com o Senhor a partir de agora. Te anime novamente, te faça sair do seu canto, da sua tristeza, das suas decepções, das suas frustrações e busque o Senhor. E anime-se a levar para os outros aquilo que o Senhor fez com a sua vida. O milagre é para ser espalhado, a alegria é para ser espalhada, a transformação é para ser espalhada. Amém? Um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor Jesus.